A paz do Senhor, toda a igreja de Jesus, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Jesus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família. Eu gostaria de, neste instante, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos estar orando. Eu quero orar pela vida financeira, orar pela sua vida, meu irmão. Estamos passando um momento difícil, estão todos os irmãos em quarentena e infelizmente, tem muitas pessoas que perderam o emprego, pessoas que muitas vezes estão com medo, estão ficando ansiosas e com o receio de perder o seu emprego, depois não ter como sustentar a sua família. E eu gostaria, irmão, de ler uma palavra e gostaria de orar por você. Meu irmão, hoje em casa o Espírito Santo falava comigo, inclusive quero aproveitar para te convidar, que agora no feriado, na terça-feira, nós vamos fazer uma live especial nessa terça-feira, e eu vou trazer para você uma palavra sobre ansiedade. Então você não pode perder. Deus vai falar muito no seu coração. Deus vai tratar com você, vai ensinar você a vencer a ansiedade. Irmãos, nós podemos vencê-la nesse tempo que nós estamos passando, e muitas vezes vai sendo prorrogada sucessivamente, as quarentenas, e o nosso coração muitas vezes fica cheio de ansiedade, cheio de preocupação, fica agitado o nosso coração. Mas eu queria, nesta terça-feira, eu quero trazer uma palavra para abençoar muito sua vida, sua casa, a sua família. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. E aqui em Mateus, no capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou. E eu gostaria de ler um versículo só, antes de comentar alguma coisa e orar por você. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 11, na verdade, 6, verso 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu queria que você agora observasse essa palavra e cresce, porque Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele diz o seguinte, ele fala: olha, existe um pão preparado por Deus para cada dia. Existe um pão preparado por Deus para cada dia, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa e a minha casa. Irmãos, ele nos ensinou a orar assim e crer e pedir: o pão nosso deste dia me dá hoje. Então eu tenho certeza, nós estamos no meio de toda essa situação, mas eu quero profetizar que Deus tem um pão para você, e Ele não vai deixar faltar o pão na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele não vai deixar faltar a provisão. E eu quero profetizar aqui, meu irmão, em nome de Jesus, que se você perder o seu emprego, não se preocupe, porque Deus vai preparar o melhor. Se uma porta se fecha aqui, Deus abre 3, 4, 5, 10 portas ali. Deus tem o melhor para você e Ele vai te abençoar. Se você está ansioso, muitas vezes preocupado se você vai perder o seu emprego, eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, você não vai perder o seu emprego. Deus vai guardar, Deus vai sustentar você, Deus vai abençoar as empresas, a empresa onde você trabalha, e ela vai conseguir passar por esse momento, e você não vai perder o seu emprego. E eu quero profetizar que não vai faltar o pão sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e Ele vai te sustentar em nome de Jesus. Eu queria convidar você, crendo nessa palavra, eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero orar para que Deus derrame provisão sobre você. Lembrando, meu irmão,
que você creia, você continue nesse tempo difícil, sendo fiel, continue sendo fiel a Deus, sendo fiel em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que Deus derrama bênção sobre medida sobre aqueles que são fiéis. Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Então, continue sendo fiel a Deus, e Ele vai derramar sobre a sua vida e a sua casa, não vai faltar o pão. Então vamos orar agora. Queria que você orasse comigo. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós cremos que o Senhor está conosco nesse tempo de pandemia. Nesse tempo, meu Deus, aonde estamos dentro da nossa casa por causa da quarentena. Muitos, Senhor, não podem trabalhar mesmo querendo e podendo. Senhor, muitos, Senhor, perderam o emprego nesse tempo, e muitos estão, Senhor, ansiosos, estão muitas vezes muito preocupados de como vão sustentar a sua casa, como vão pagar as suas contas, como vão cumprir com os seus compromissos. Mas eu quero aqui, Pai, como ministro do Senhor, eu quero profetizar sobre cada lar, sobre cada família, sobre a casa dos meus irmãos e das minhas irmãs, sobre a casa de cada um que está nos assistindo agora, que está cultuando conosco agora neste momento. Eu profetizo sobre a sua vida o pão do céu, o pão que desce do céu. Jesus é o pão que desce do céu. Eu quero profetizar que o pão será dado, que o pão descerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, o sustento, aquilo que você precisa, não faltará, não faltará. Mas o Senhor entrará com providência. Meu Deus, estende a tua mão agora, vai até esta casa desse irmão que está dizendo: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Deus, faz o maná cair do céu agora, derrama a provisão, como o Senhor disse aqui, revelou, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje, e o Senhor tem um pão para cada dia, na vida dos meus irmãos, na vida dos teus, o Senhor tem um pão. Por isso vai derramando agora, entra com providência, vai quebrando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, todos os grilhões, meu Deus, tudo que tem se levantado para trazer problemas, ó Deus, também sobre a nossa economia, meu Deus, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor venha, Deus, preparar um caminho de equilíbrio, um caminho de moderação, por onde, meu Deus, o povo logo, Pai, possa voltar a trabalhar com todos os cuidados, e assim, meu Deus, os pais de família, ó Deus, as mães, todos aqueles que trabalham, possam voltar a trabalhar e possam conseguir o seu sustento, conseguir o pão, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E nós agora profetizamos, pedimos, ó Deus, prospera a vida do teu povo nesse tempo, multiplica a farinha, multiplica o azeite, multiplica a provisão, não deixa faltar, meu Deus, na mesa das viúvas, na mesa, Senhor, dos órfãos, não deixa faltar, Senhor, na vida, meu Deus, dos senhores, das senhoras, que muitas vezes estão trancados dentro de casa. Meu Deus, que o Senhor os guarde, os proteja e derrame provisão, não falte nada a eles, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero profetizar sobre a tua igreja, meu Deus, que não faltará o pão, a provisão. Que o Senhor abençoe todo o teu povo, todos que estão me ouvindo agora, Pai, sejam abençoados. E o Senhor guarde, Pai, as empresas, o Senhor guarde, Pai, em nome de Jesus, não permita, meu Deus, que elas venham a quebrar, que elas venham a fechar, e que mais pessoas venham perder o seu emprego. Nós profetizamos, Pai, que o Senhor há de sustentar com as tuas mãos, e nós vamos conseguir passar
e virá depois, Pai, um tempo de muita prosperidade, muita bênção, um tempo, Deus, abençoado, nunca vivido, Pai, no nosso país, um tempo de muita bênção da parte do Senhor sobre nós, sobre a nossa terra. Nós cremos e assim profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua casa. Então, não se esqueça, o Senhor é fiel. Continue sendo fiel a Deus, e Ele vai derramar do pão sobre a sua vida todos os dias. Amém. Deus te abençoe. Hoje é um culto diferente, é uma live diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui, temos o privilégio de receber hoje aqui os missionários Celso e a missionária Andréia. É uma alegria muito grande recebê-los aqui. Eles estão conosco. Eu queria chamar os dois aqui para vir aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Missionário Celso, aleluia. Missionária Andréia, chega mais aqui. Glória a Deus. Irmãos, o missionário Celso e Andréia, acabaram ficando aqui no Brasil. Depois o Celso vai falar um pouquinho mais. Eles não puderam voltar lá para o Senegal porque houve essa questão da pandemia, então os voos e o entrar nos países, foi cancelado, e eles estão aqui com um propósito, e graças a Deus, porque Deus os trouxe aqui nessa noite, e com certeza Deus vai falar muito com você, vai falar comigo através da vida deles. Amém? Então eu vou passar a palavra aqui para os Celso e a Andréia, e eles vão estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Shalom Adonai. Vocês são bem-vindos aqui. Falar em senegalês eu não sei, em francês também não, então vocês falem por mim, tá bom? Glória a Deus. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o pastor estava dizendo, pastor Fábio, para nós também é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Nós ficamos, de certa forma, presos aqui no Brasil. Logo que nós chegamos de viagem, nós estivemos já no Senegal esse ano. Aliás, no ano passado, nós estivemos aqui, foi a primeira igreja que a gente visitou no tempo que a gente teve no Brasil, acho que foi em julho, se eu não me engano. E então visitamos várias igrejas. E aí depois, então, nós, esse ano, logo no começo do ano, nós estivemos no Senegal e estivemos também em Moçambique, trabalhando com oralidade e ensinando a palavra de Deus através da oralidade. E depois nós tínhamos agora uma viagem, nós já tínhamos planejado de vir ao Brasil algumas vezes por causa da nossa igreja de Pirajuí. Nós estamos ajudando a revitalizar a igreja ali, e então já estava programado vir algumas vezes nesse ano, e entre uma viagem e outra acabamos ficando aqui, e nós iríamos agora em maio para São Tomé e Príncipe e para Angola. Porém, os voos foram cancelados, as fronteiras estão fechadas, e nós estamos aqui servindo a igreja, servindo ao Senhor, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas. O Senhor é quem está conosco, e Ele não perdeu o controle. É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Deus ainda é o Senhor, e continuará sendo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para minha esposa missionária Andréia estar orando, pedindo a Deus a bênção também, mais uma vez, sobre essa palavra, uma pequena saudação também, em nome do Senhor. Queridos, muito obrigada. É um prazer estar com os irmãos aqui, e eu quero também continuar falando para vocês que, mesmo em situações como essa que temos vivido, que são situações incontroláveis, porque uma doença que não tem medicamento, não tem vacina, não tem cura, pessoas têm morrido, mas eu quero pedir para que vocês se lembrem da palavra de Deus, que diz que os
Senhor está cuidando de nós. Lá em 1 Pedro 5,7, Ele está cuidando. É Ele que fala, é Ele que determina quem morre, quem não morre, quem parte, quem não parte. Não é a doença, não é a doença. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós podemos confiar, nós podemos e devemos, nesse momento de crise que nós temos vivido, voltarmos para dentro de nós e pensarmos: nós somos realmente pequenos. Sem Deus nós não somos nada. Sem o Senhor nós não temos controle de nada. Nesse mundo nós não temos controle, mas o Senhor, Ele tem todo o controle, como meu esposo falou. Ele tem todo o controle e Ele está cuidando, Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando dos irmãos, e nada, nada, nada vai nos faltar, porque o Senhor está cuidando e Ele vai cuidar até o fim, irmãos. Confie no Senhor. Eu vou fazer uma oração e peço para os irmãos que estão aí em casa, feche os seus olhos nesse momento e entregue para Deus todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, amém? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Nós não temos controle de nada, praticamente nada, Senhor, mas o Senhor pode, Senhor, nos ajudar, nos dando sabedoria, dando coragem para enfrentar as situações, ó Pai. Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós não confiamos nos homens, mas nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, porque nós sabemos que nós colocamos a confiança em alguém fiel, em alguém poderoso, em alguém que não perdeu a batalha, mas que tem o controle de tudo. O Senhor é que dá o sol para os bons, para os maus. É o Senhor que faz tudo, o firmamento. É o Senhor que fez tudo de acordo, tudo equilibrado, tudo perfeito. É nesse Deus que nós podemos confiar. Por isso, Senhor, se há irmãos desesperados nessa noite, porque aconteceram situações que eles não têm como controlar, como perda de trabalho, como, Senhor Jesus, a doença, ó Senhor, como a fome, Senhor, que o Senhor esteja visitando esses irmãos, ó Pai, aonde nós não podemos ir, ó Pai. O Senhor conhece, Pai, o Senhor vá à frente, Senhor, envie os teus servos, os teus mensageiros, Senhor. Ó Deus, mas quando o Senhor, como foi falado aqui nessa noite, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos deu o seu pão, que é Jesus que desceu do céu, Pai. Nós já temos a certeza da vida eterna, Senhor, e isso já nos dá a paz, nos dá certeza e a garantia que um dia nós estaremos todos reunidos, de joelhos dobrados diante de Jesus, dizendo que só Ele é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, o diabo pode armar armadilhas, pode fazer de tudo para destruir, ó Pai, mas ele não vai conseguir destruir, porque tudo já foi vencido lá na cruz por nosso Jesus Cristo, e Ele vivo está, ressuscitado, e nós confiamos que Ele vai voltar para nos buscar. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa semana, cada irmão que está nos assistindo, que o Senhor plante uma sementinha de confiança no coração, tira toda a ansiedade, e que eles vejam o Senhor cuidando, Pai, porque a Tua palavra não mente, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor cuida, e o Senhor cuida mesmo. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É bom saber que nós temos uma comunidade aí do outro lado, irmãos que são fiéis aqui. Deus tem nos ensinado muitas coisas nesses dias de isolamento social. Eu creio que uma delas é que Deus nos ensina a sermos fiéis à nossa própria comunidade, né? Isso é algo que nós estamos aprendendo. Igrejas mais relacionais, igrejas que estão aprendendo
a ter esse contato pessoal, ainda que não presencial, né? E nós temos que valorizar isso. Nós fazemos parte de uma comunidade. Então aqui, comunidade missionária do Salvador, é uma comunidade que se reúne. Na impossibilidade de estar reunidos presencialmente, estamos reunidos virtualmente, vivendo o rosto de uns aos outros, e depois também temos os comentários que as pessoas vão colocando, e podemos ligar um com o outro, e fortalecer, encorajar, orarmos juntos. Então nós vamos aprendendo a ter essa força no Senhor. Isso é maravilhoso, é algo que o Senhor está fazendo, entre outras coisas, muito mais. E assim, na nossa vida a gente vai aprendendo. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito da oralidade. Aí vai falar, bom, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Como que a oralidade se originou na palavra de Deus e como que ela pode servir a igreja hoje, ou a igreja pode se servir da oralidade? Nós sempre desde que descobrimos esse método, temos usado e temos estado muito animados com isso, né? Alguns podem se chamar de oralidade, mas também podemos chamar de contando histórias. Em inglês, seria equivalente a dizer telling stories, ou mesmo storying, que é você contar as histórias ou evangelizar através de histórias, trazer a mensagem de Deus através das histórias da Bíblia. E a gente tem tido muito bom resultado com isso. Vocês sabem que nós trabalhamos já há 11 anos com o povo fulani e aprendemos a língua, a cultura, temos servido de muitas maneiras, mas desde que nós começamos a usar a contar histórias, nós temos visto realmente o Senhor abrir os corações, as mentes, e de uma forma muito mais profunda a palavra de Deus tem chegado e tem salvado as pessoas, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, é alcançar o seu coração. E eu pergunto para você nessa noite, você que está na sua casa junto com os seus familiares, né, como é que Deus tem alcançado o seu coração? Não há uma outra maneira de Deus fazer isso a não ser pela mensagem, a não ser pela palavra, ainda que seja a mensagem cantada, a mensagem contada, o louvor, a mensagem, a história, a mensagem pregada, tudo isso faz parte da maneira como Deus alcança as nossas vidas. E alguém pode perguntar, mas contar histórias tem base bíblica? Tem sim, tem base bíblica, aliás, tem muita base bíblica. A Bíblia toda, ela é feita de história, é o que a gente chama também de teologia bíblica, né? Que existe muito antes de existir a teologia sistemática, que é muito usada hoje no Ocidente, aqui na nossa maneira de pensar, mas o mundo ainda pensa de maneira organizada por histórias e não por temas, ou de uma maneira sistemática. E é isso que eu gostaria de mostrar para você na Bíblia. Por exemplo, Jesus, quando estava com os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, ele vai contando a eles no caminho, mostrando a eles biblicamente como que os profetas apresentaram o Salvador. Ele não precisa parar num lugar, ele não precisa mesmo de usar o livro escrito da Bíblia, mas ele tem tudo no coração e na sua mente. Ele vai simplesmente contando as histórias e mostrando desde Moisés até os profetas tudo que era falado a respeito do Messias, tudo que o Messias deveria sofrer, porque os discípulos estavam incrédulos, eles estavam se perguntando, como eles disseram, a respeito de um profeta, Jesus, que fez milagres extraordinários e foi rejeitado pelos líderes religiosos, que o levaram a ser condenado por a morte por crucificação.
E depois eles dizem: é bem verdade que algumas mulheres disseram ter ido ao túmulo hoje de manhã e que o túmulo estava vazio, o corpo de Jesus não estava lá, e elas vieram com uma história a respeito de anjos que falaram que Jesus está vivo. E alguns dos nossos amigos, eles estavam se referindo a Pedro e João, foram até o túmulo para ver e para ter certeza do que elas estavam dizendo. E de fato, o corpo de Jesus não estava mais lá, o túmulo estava vazio. E eles disseram: mas ele foi condenado à morte e nós esperávamos que ele era o Salvador. Então Jesus vira para eles e diz assim: vocês acham difícil acreditar nessas coisas? Não está escrito nos profetas que o Salvador, o Messias, deveria sofrer todas essas coisas antes de ser glorificado? E aí então Jesus passa a contar as histórias para eles. E a Bíblia toda ela é dessa forma que a abordagem da mensagem do Evangelho chega até os corações. Eu estive meditando esses dias muito no Salmo 104 até o 106, como eles contam as histórias da libertação do povo de Deus, desde a criação de Gênesis, e tudo que passou o povo de Israel. Nesses 3 salmos, 104, 105 e 106, você vai ter ali todas as narrativas. E o Salmo 105 ele começa dizendo: cantem as maravilhas do Senhor e narrem tudo o que Ele tem feito. Então essa é a ordem que a palavra de Deus nos dá: cantar, narrar, falar da palavra de Deus. Os próprios evangelhos, você pode ver que eles são todas histórias a respeito de Jesus. Essas histórias, por exemplo, evangelizaram o apóstolo Paulo muito antes delas serem escritas nos evangelhos, porque elas eram contadas, né? E então é assim que a história vai alcançando as vidas e vai transformando as muitas vidas. As histórias da criação evangelizaram Moisés antes que ele escrevesse o livro de Gênesis. E assim, então, o Espírito Santo depois o inspirou a sentar e escrever essas histórias que nós temos ali no livro de Gênesis, registrada para nós hoje. Mas são histórias, né? Jesus utilizou parábolas e histórias para evangelizar, para fazer a mensagem chegar até o coração do povo. Então Jesus contava histórias o tempo todo. O livro de Hebreus e as cartas de Paulo são histórias, né, que ganham um espaço enorme na evangelização. Também finalizando no livro de Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? São narrativas, são histórias. 75% da Bíblia são histórias contadas. E eu falo no plural, são histórias, mas na verdade é uma só história, é a história da nossa salvação. Então, se você fosse evangelizar alguém, eu creio que você tem feito isso, tem se esforçado em fazer isso, que história você conta? Como é que você explica as maravilhas de Deus? Como é que você expõe a palavra de Deus? Como é que você foi exposto à palavra de Deus? Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para um trecho da Bíblia que nós usamos muito na oralidade, nas histórias, que é justamente Marcos no capítulo 4 até o capítulo 5. Então, se você abre Marcos no capítulo 4, você vai encontrar a história da semente espalhada, ou, como alguns preferem, a história do semeador. E Jesus conta essa história dizendo que o semeador saiu para lançar as sementes. Uma parte das sementes caíram na beira do caminho e os passarinhos vieram e comeram tudo. Uma outra parte das sementes caíram entre as pedras, onde não havia muita terra,
e logo ela brotou a semente, mas como ela não havia raiz profunda, o sol saiu e queimou aquela planta, porque ela não havia criado raiz ali entre as pedras. Uma outra parte também das sementes caíram entre os espinhos, e ela nasceu, brotou, cresceu, mas os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta, e ela não deu nenhum fruto. E outra parte caiu numa terra boa. Ali sim a semente produziu 30, 60, 100 vezes mais do que o que foi semeado. Então, quando Jesus terminou de contar essa história, logo depois a multidão que ele estava evangelizando na beira do mar, sentado no barquinho, era uma enorme multidão, eles foram embora. Os discípulos chamaram Jesus e disseram: Senhor, nos explique essa parábola, essa história. Eles não tinham entendido. Jesus falou para eles: a vocês é dado, é mostrado os segredos do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora do reino, eles não chegam a entender o que está sendo ensinado. E Jesus disse: mas se vocês não entendem essa história, vocês também não vão entender todas as outras. Isso está no versículo 13 do capítulo 4 de Marcos. Se vocês não entendem essa história, vocês também não entenderão todas as outras. Essa história é fundamental. Jesus vai explicar a história dizendo que a semente é a mensagem de Deus. Muitas vezes nós estamos levando a mensagem, mas parte dela cai na beira do caminho, e Satanás vem e tira do coração das pessoas porque eles não entenderam. São aquelas pessoas que não entenderam a mensagem. Outra parte da mensagem, das sementes que caíram onde havia muita pedra, nasceu logo, obrigado, mas não havia raiz profunda. Então são aquelas pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas quando vem a perseguição e as dificuldades por causa da mensagem, elas abandonam a sua fé e elas deixam. Outra parte das sementes, aquela que caiu entre os espinhos, são aquelas pessoas que recebem a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, mas por causa das preocupações desse mundo e as ambições, a ilusão das riquezas, essas pessoas não produzem nada, não produzem fruto para o reino de Deus. Mas aqueles que aceitam a mensagem em seus corações e entendem, esses são aqueles que produzem muito, produzem 30, 60, 100 vezes mais, uma grande colheita para o reino de Deus. E aí Jesus então, ele conta mais 3 parábolas, mais 3 histórias: a da candeia, a da semente, da mostarda. E finalmente diz a palavra que ele conta as histórias de acordo com os seus ouvintes, com a capacidade deles de entender as histórias. Isso é muito interessante, porque na oralidade, irmãos, nós não conseguimos avançar no ensino se as pessoas não estiverem entendendo. Ou seja, não é a capacidade que nós temos de ensinar coisas profundas, mas é a capacidade que as pessoas têm de aprender, de reter a palavra de Deus nos corações. É isso que a oralidade tem nos ensinado. E Jesus, que é o nosso mestre, Jesus que é o nosso professor, ele que é o nosso exemplo de como se ensina, ele nos ensina essas coisas. E aí, na sequência dos textos, irmãos, desse texto aí, que eu quero compartilhar com você nessa noite, e aqui é onde Deus ainda vai abençoar muito o teu coração, se você conseguir guardar e reter a tua atenção aqui comigo, vem 4 histórias da palavra de Deus. A primeira história, vocês conhecem bem, eu acredito. Talvez alguém aí que está sentado na sala não conheça. Quem sabe depois dessa transmissão ao vivo, vocês vão contar as histórias uns para os outros. A primeira história é a história
que Jesus acalma uma tempestade. Ele termina de falar com a multidão, ele explica aquela parábola, e logo ele diz para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. E eles sobem no barco, e no meio do caminho começa a soprar um vento muito forte, e esse vento começa a bater as ondas contra o barco, de maneira que o barco vai afundar. E Jesus, ele está deitado no lado de trás, no canto de trás do barco, com a cabeça no travesseiro, dormindo. Então os discípulos vão até Jesus e dizem: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então Jesus levanta e ele começa a falar com o vento duramente, mandando que ele se acalme. Então o vento para e as ondas se acalmam. E Jesus vira para os seus discípulos e dizem: vocês até agora ainda não conseguem acreditar. E eles então viram um para o outro e dizem: quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Então essa é a primeira história que começa a mostrar quem é Jesus. E eles perguntam: quem é este? Será que você e eu, irmãos, nós conhecemos a Jesus realmente? Quem é Ele? Os discípulos estavam andando com Jesus já há algum tempo, mas eles ainda se perguntavam: quem é este? Então nós aprendemos que Jesus, Ele é quem tem o poder sobre a natureza, Ele tem o poder sobre o universo, Ele tem poder sobre o vento, sobre as ondas. Então nós estamos vivendo dias difíceis, que nenhum de nós nunca imaginou, talvez, a não ser os leitores do Apocalipse, né? Os apocalípticos, né? Porque nós não imaginávamos, mas nós estamos vivendo dias, né? Ainda não chegou, graças a Deus, aqui no Brasil, que a gente não pode sair na rua, mas países na Europa, você é proibido de sair na rua, né? E se não fosse essa tecnologia que nós temos hoje, nós estávamos numa situação ainda muito mais complicada. Mas Jesus é quem acalma a tempestade. Jesus tem esse poder. O problema é que os discípulos não confiavam bastante em Jesus, porque eles disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Enfim, amados, depois dessa história, nós temos uma história muito importante, que é a história onde Jesus liberta um homem possuído por um espírito maligno. Aliás, por um não, por uma legião de espíritos, por uma multidão de espíritos. Ali nós vemos que Jesus é Senhor também sobre os demônios. Não há demônio, não há Satanás, não há nenhum poder das trevas que pode se manter diante do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele libertou aquele homem. Mas eu gostaria de chamar a atenção dessa história num ponto específico sobre contar histórias. Depois que aquele homem foi liberto, e você tem um testemunho detalhado que Marcos nos conta a respeito desse homem endemoniado. Ele está são, os demônios foram embora, entraram nos porcos, e os porcos se afogaram, e ele chega para Jesus, o povo da cidade manda Jesus embora. Jesus sobe novamente no barco para retornar ao lado que ele estava antes, do outro lado do lago. Ali o homem pede para Jesus: deixa-me ir contigo, eu quero te seguir. Mas Jesus diz: não, vai e conta aos teus familiares, conta aos teus amigos o que Deus fez por você e como Ele foi maravilhoso com você. E aí então aquele homem vai de cidade em cidade, contando para as pessoas o que Jesus fez por ele. Esse é um testemunho pessoal, é o que nós chamamos de contar a sua própria história. Interessante porque todos nós que somos crentes em Jesus, nós temos uma história para contar.
foi que Jesus entrou na tua vida? Como é que você conheceu a Jesus? Essa história é muito importante porque ela é a tua história. Ela não pode ser contestada. Quando você conta uma história de Jesus, ou você conta uma história de alguém, às vezes a pessoa pode até dizer, olha, eu não acredito e tal, mas quando você conta a tua história, é muito mais difícil de alguém dizer não é verdade, ou eu não acredito, ou eu não aceito, porque é a tua história. E aquele homem então recebeu a ordem de Jesus de ir e contar a sua própria história. E essa ordem serve para nós também, irmãos. Depois tem mais duas histórias, onde nós vemos a primeira delas, Jesus cura uma mulher que por 12 anos foi tratada pelos médicos até que todo o seu dinheiro se acabou com os médicos, mas ela não melhorou o seu estado de saúde, ela perdia sangue durante 12 anos. Pelo contrário, depois de gastar todo o seu dinheiro com os médicos, o seu estado ainda piorava. Mas ela foi até Jesus e Jesus a curou. Isso nos ensina que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Então, recapitulando, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre a doença. E a quarta história é um homem chefe da sinagoga chamado Jairo, que pede para Jesus ir até a sua casa, porque a sua filha está muito doente. Mas no meio do caminho vem a notícia de que a sua filha morreu. E Jesus disse: não tema, creia somente. E quando ele chega na casa, as pessoas têm tanta certeza de que a menina está morta, que quando Jesus diz: por que vocês estão fazendo tanto barulho? A menina está dormindo. E aí então o pessoal começa a rir e a caçoar de Jesus, porque eles têm certeza que a menina está morta. Então Jesus entra no quarto, manda todo mundo sair, só entra ele, os pais da menina e 3 dos seus discípulos mais próximos, e Jesus então ordena a menina que ela se levante. Talita cumi. E ela então se levanta, e é uma menina de 12 anos, ela começa a andar pela casa, e Jesus diz: tem alguma coisa para ela comer. E aí tem uma ordem que Jesus dá que muita gente não entende, que é intrigante. Ele diz assim: não contem a ninguém o que vocês viram aqui, o que aconteceu aqui. E aí nós temos meditado nesse texto e orado sobre isso, porque é muito interessante. Há algumas razões que teólogos e comentadores da Bíblia indicam. Jesus não estava buscando popularidade naquele momento. Jesus não queria que os pais da menina, a família da menina sofresse algum tipo de assédio ou algum tipo de pressão da sociedade. Jesus não estava ali apenas para curar e ressuscitar pessoas. E nessa quarta história nós aprendemos que Jesus tem o poder sobre a morte. Então Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, e Jesus tem poder sobre a morte. Glória a Deus. E fez a menina levantar, porque Ele é o autor da vida. Mas quando Ele diz não contem nada a ninguém, Ele está falando a respeito daquelas pessoas que ficaram admiradas, porque as pessoas que estavam ali do lado de fora esperando para ver o que ia acontecer e que tinham caçoado de Jesus, eles iam agora dizer que Jesus ressuscitou aquela menina, que aquela menina que eles tinham certeza que estava morta, agora ela está viva. E é interessante porque o homem que tinha sido endemoniado, Jesus disse: vai e conta, porque o homem ele se tornou um missionário num lugar onde Jesus não tinha mais acesso, porque Jesus foi expulso da terra chamada Decápolis, onde tinha aquelas 10 cidades do outro lado do lago. Outra coisa é porque o homem foi incentivado a contar a sua própria história e não a história de outra pessoa. Nisso nós aprendemos também que nós podemos contar a nossa própria história, e Jesus nos incentiva a fazer isso. Esse é o nosso testemunho, a nossa história pessoal. Então, irmãos,
Contar histórias tem sido assim na nossa vida, na nossa carreira de evangelização. Contar histórias é confiar no poder puro da palavra de Deus. Contar histórias é unificar a história como uma única mensagem. É dar também oportunidade a todos para receberem a história com entendimento. Contar histórias é dar também a oportunidade aos ouvintes de descobrirem as verdades espirituais por si só. É impressionante como as pessoas que muitas vezes não liam a Bíblia, não têm acesso, não conseguem dominar o texto, elas leem o texto pelos ouvidos e elas descobrem aquilo que está ali, as verdades que o Senhor está revelando para elas. Contar história é também fazer teologia no seio da comunidade. Muitas vezes a gente acha que nós vamos preparar um sermão e vamos ensinar as pessoas, e há muita profundidade no sermão, mas quando nós contamos histórias e as pessoas participam, respondendo perguntas daquilo que elas mesmas veem nas histórias, o que você gostou da história, o que você não gostou, o que você aprendeu sobre Deus, o que você aprendeu sobre o homem, qual é a lição que você tira para a tua vida, quem é você nessa história. Então essas pessoas, elas descobrem as verdades espirituais e elas não esquecem mais. É dar também a palavra de Deus o livre curso para que a mensagem possa chegar até a última pessoa deste planeta. Porque quem ouve as histórias sai contando as histórias. Às vezes a pessoa esquece um sermão detalhado com vários pontos, mas a história ela não esquece. E a história é a palavra pura, é a palavra de Deus sendo levada de boca em boca até o último da terra, até o último ouvinte que precisa ouvir a palavra para ter a oportunidade da salvação. Contar histórias também é colocar a palavra dentro do coração. Nós temos que memorizar, nós temos que trabalhar, e as pessoas também memorizam as histórias e saem contando as histórias umas às outras. Então, meus irmãos, eu gostaria de orar com você, porque nesse momento muitas histórias que nós temos contado no Senegal, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, são histórias da Bíblia em português, em francês, em pular. Elas estão sendo recontadas e nós não sabemos aonde isso está chegando. Nós tivemos a oportunidade também, isso é um relatório do trabalho, né? Em setembro do ano passado, eu havia anunciado aqui isso em julho, mas em setembro nós concluímos um trabalho com 40 histórias bíblicas em 3 dialetos do pular, 3 diferentes dialetos, e eles foram concluídos e gravados em cartões de memória, e eles estão agora também sendo reproduzidos nos celulares, nos aparelhos aí no interior da África. Lembrando que a língua pular é a segunda língua mais falada na África. Então glória a Deus por isso. Vamos orar para que a mensagem tenha alcançado o teu coração, o coração desse que está com você aí na sala, ou aquele que está na outra sala, e quando terminar aqui você vai contar a história para ele. Enfim, e vamos orar para que essa história ela possa alcançar todas as pessoas do mundo, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, te rendemos louvores e graça, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é falada. A tua palavra está na boca do teu povo. Primeiramente ela está no coração, mas ela deve estar também na boca dos teus seguidores, dos teus discípulos. Deus, obrigado, Senhor, porque esta palavra não conhece barreiras, essa palavra não conhece, Senhor, impedimentos. Nenhum governo no mundo, nenhum poder de Satanás, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nem a própria morte, Senhor, pode impedir que a tua palavra chegue até os confins da terra.
Que a Tua palavra alcance os corações e resgate as vidas, salvando e libertando. Por isso é que nós amamos esta mensagem, Senhor. E nós estamos orando aqui nessa noite, junto com os irmãos da comunidade missionária do Salvador. Quantos lares estão aqui, Senhor, ligados nesse aparelho? Há pessoas dentro desses lares, ó Pai, que já conhecem a Tua história. Há outros que não conhecem. Onde há um coração que conhece Jesus, aí está um missionário. Onde há um coração que não conhece a Jesus, aí está um campo missionário. Então, meu Deus, que a Tua bênção, a bênção da Tua mensagem, possa abençoar profundamente os corações dos Teus filhos, que entenderam e receberam como uma boa terra e dão uma bela colheita, a 30, 60, 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Ó Deus, e também nós oramos pelo continente africano, que está no nosso coração. Nós estamos, Senhor, com o coração todo ali, Deus amado, servindo. E as histórias estão sendo contadas, ó Pai. Quem sabe muito mais nesses dias, ó Deus, de isolamento também, onde tem sido aplicado nos países africanos. Ó Deus, pessoas que estão com medo, pessoas que estão ansiosas, como foi dito aqui nessa noite, mas que elas estão ouvindo as histórias de que Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus pode acalmar a tempestade. Elas estão ouvindo que Jesus tem poder sobre os demônios, de quem eles viveram com medo durante muitos anos, toda a sua vida. Jesus tem poder sobre a enfermidade, por isso eles estão crendo que o Senhor pode curar. Não tem medo, Senhor, da enfermidade. E também, Senhor, sabe que mesmo quando a morte chegar, o Senhor é Senhor também da vida e da morte. Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor faça isso, Deus. Nós aqui reunidos com todos os lares, Pai, cada lar, dentro de cada casa, nós pedimos que o Senhor esteja assim abençoando a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Para nós foi uma alegria estarmos com vocês. E esperamos que de fato possamos ter ainda muitas outras oportunidades com a graça de Deus.